Fantasmas, espíritos maus, duendes e demônios são alguns nomes dados para entidades que diversas religiões consideram más. Para alguns, são apenas contos e alucinações. Para outros que tiveram experiências sobrenaturais, veem como algo real e inexplicável. Mas quem são eles? Como surgiram? Pode realmente estes seres nos afetar de algum modo hoje em dia? O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Para entender sobre esse tema e ver o que a Bíblia diz sobre a origem dos demônios, é necessário saber que anjos são criaturas celestiais que em algum momento da história se materializaram em forma humana. Tendo como exemplo o relato de Juízes, capítulo 6, do versículo 19 a 22, onde Gideão cozinhou um cabrito e pães como oferta para um anjo, podemos também mencionar o relato de Gênesis, capítulo 19, do versículo 1 ao 22, onde Ló impede que os habitantes de Sodoma abusem sexualmente de anjos materializados. Sem entrarmos em pormenores, é correto afirmar à luz da Bíblia que anjos podem se materializar. Então, tendo como base esta verdade, é possível identificar à luz da Bíblia a origem dos demônios. Talvez você já ouviu falar de Satanás e de sua queda, mas isso é assunto para uma outra hora. Vamos falar dos anjos caídos, demônios, que muitos dizem que se rebelaram e pecaram contra Deus, mas tudo superficial, pois não dizem o pecado que cometeram. Pois bem, a Bíblia narra esse pecado em Gênesis capítulo 6, do verso 1 ao 4, onde lemos: Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O termo filhos de Deus são anjos. Sabemos disso, pois esta expressão aparece mais de 4 vezes em todo o Antigo Testamento, e em todas elas se referem a anjos, a saber, em Jó, capítulo 1, verso 6, capítulo 2, verso 1 e capítulo 38, verso 7. E também no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 25, o autor chama um anjo de filho dos deuses. Bíblia de Jerusalém. Em nota de rodapé, no texto de Gênesis 6, da Bíblia de Jerusalém, a mesma informa que antes do século IV depois de Cristo, o judaísmo e os escritores eclesiásticos viam anjos na expressão filhos de Deus. Sendo assim, segundo o relato de Gênesis que lemos, vemos que os anjos tiveram relações sexuais com as filhas dos homens, e dessa união veio a existência os nefilins. Esses anjos só puderam cometer esse pecado quando se materializaram, ou seja, deixaram sua forma original, como diz em Judas, versículo 6, onde lemos: E aos anjos que não conservaram sua posição de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Os anjos que pecaram, quando veio o dilúvio sobre a terra, voltaram para o domínio espiritual. Podemos concluir isso, uma vez que o relato de Gênesis capítulo 7, do verso 17 ao 24, narra que as únicas criaturas terrestres vivas eram apenas a família de Noé e os animais na arca. No entanto, os anjos, ao retornarem para sua morada espiritual, foram punidos por Deus, conforme 2 Pedro 2,4, onde lemos: Porque certamente Deus não perdoou aos anjos que pecaram,
Antes os lançou nas regiões inferiores, em cadeias de trevas, e os entregou para serem reservados para a condenação do tormento. Essa condição rebaixada, na qual esses anjos se encontram hoje, impedem eles de se materializarem no mundo físico, isto é, ter corpos novamente, uma vez que foram castigados por Deus e tremem diante do Todo-Poderoso, conforme Tiago 2,19. Apesar de tal condição, os demônios ainda exercem influência em nosso mundo, pois conforme 1 João 5,19, são eles que controlam o mundo. Mas é possível vencê-los se resistirmos todas as ciladas, conforme Tiago 4,7 nos adverte. Tudo o que vimos até agora são estudos baseados na Bíblia, sendo esta a origem dos demônios. Porém, apenas a título de conhecimento, o livro de Enoque, na qual não consta no cânon bíblico, apesar de confirmar a queda dos anjos em Gênesis 6, nos diz que os demônios são espíritos desencarnados dos nefilins, gigantes, após sua morte, conforme lemos em 1 Enoque, capítulo 15, do verso 5 e 6. Os gigantes, porém, que foram gerados do espírito e da carne, serão chamados na terra de espíritos maus. Eles também terão a sua morada na terra. Do corpo delas precederam espíritos maus, pois embora nascidos de humanos, é dos guardiões santos o seu princípio e origem primeira. Eles serão espíritos corruptos sobre a terra, e assim chamar-se-ão. Os espíritos do céu, no céu, têm a sua morada, mas os espíritos da terra, que na terra foram nascidos, nesta terão a sua morada. Os espíritos dos gigantes são cheios de maldade, cometem atos de violência, destroem, agridem, brigam, promovem a devastação sobre a terra e instauram por toda parte a confusão. Pois embora famintos, não comem, bebem e continuam a ter sede. E esse espírito levantam-se contra os filhos dos homens e contra as mulheres, pois destas procederam. Como podemos atestar, a Bíblia deixa claro a origem dos demônios. No livro de Enoque, apesar de divergir em alguns pontos, também alega que os anjos tiveram relações sexuais com as mulheres e que a união destes nasceram nefilins, gigantes, e que esses anjos tiveram sua punição e estão aguardando o dia do juízo. Embora o tema abordado seja bastante polêmico, a Bíblia deixa claro os seus princípios sobre o tema, mas sabemos que ainda temos muito a aprender com o estudo da Bíblia e ver o que ela diz. Se gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, pessoal.